Cartas vivas. Somos cartas vivas. Deus tem estado a falar ultimamente connosco, por várias vozes, sobre este assunto, e eu quero vos convidar a abrir na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, os primeiros 3 versículos. Diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta. Diga comigo, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por isso que temos tal confiança em Deus. Amém? Durante muitos séculos, antes da escrita ser inventada, porque durante séculos e séculos não havia escrita, a cultura era uma cultura de transmissão oral. As pessoas falavam, os mais velhos falavam aos mais novos, à roda da fogueira, à noite, nas tribos, e contavam histórias dos antepassados, e iam passando aquela sabedoria popular, e portanto durante muitos anos não houve mesmo escrita antes dela ser inventada. Então um dia a escrita foi inventada. Nós vamos ver aqui alguns tipos de escrita. Nós em cima temos um exemplo da cultura oral, um homem mais velho com crianças e adolescentes ali à volta, e está a contar histórias que muitas vezes eram histórias instrutivas, educativas, com uma aplicação moral, mas também transmissão de conhecimentos. Era assim que os conhecimentos se passavam. Um dia, os sumérios, aqui em cima à esquerda, inventaram a escrita. Eles descobriram que, fazendo umas placas de argila, ainda sem estar seco ao sol, ainda macia, e com um estilete com a ponta em cunha, podiam marcar fazer aqueles sinais. E eles convencionaram que aqueles sinais, cada um daqueles sinais correspondia, se fosse um correspondia a uma coisa, se fosse 2 juntos era outra coisa, se fosse 3 era outra coisa, e inventaram o alfabeto, uma forma de decifrar aqueles sinais. Depois aquelas placas eram cozidas ou postas ao sol, endureciam e ficavam. E estas são, digamos, as mais antigas provas que nós temos documentais da escrita ter sido inventada, na Suméria. Depois os egípcios, ali à direita, tinham uma escrita diferente, mais pictográfica, em que tinham pássaros, serpentes, várias figuras, não é? Que também representavam alguma coisa. E eu estudei um bocadinho de egípcio antigo, mas não o suficiente para explicar o que aquilo quer dizer. Não sei o que é, pode ser uma coisa muito má, não sei, não faço ideia. Depois vieram os hebreus aqui embaixo à esquerda, com a escrita hebraica, escreve-se da direita para a esquerda, e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E depois vieram os gregos, e o Novo Testamento foi escrito em grego, e este é o tipo de escrita grega antiga. Então, nos tempos do Novo Testamento, nós temos que as cartas dos apóstolos, as epístolas, assim chamadas, eram enviadas para as comunidades cristãs longe, e eram a forma de comunicar. As cartas, no tempo dos gregos, eram a forma mais rápida para enviar mensagens longas. Não havia telégrafo, muito menos telefone, nem internet, nem cartas em papel, nem serviço de correios organizado, não havia nada. Só muito mais tarde é que foi organizado o serviço de correios. E em Inglaterra conta-se uma história muito tocante, que era um casal de namorados em que ele tinha ido, creio que para a guerra, ou tinha ido para longe, não sei, e ele mandou uma carta, mas a carta tinha que pagar uma franquia, uma espécie de um selo, não havia selos ainda, mas uma espécie de um selo que tinha que se pagar. E se não pagasse ao enviar, o receptor, quem recebia a carta, tinha que pagar. Então o que aconteceu? A rapariga, a moça não tinha dinheiro para pagar, mas ele combinou com ela: olha, eu vou-te fazer um sinal no envelope por fora, para tu saberes se eu estou bem. E se eu estiver bem,
Eu tenho aquele sinal que está lá. Tu olhas para a carta e vês e depois dizes, olha, eu não tenho dinheiro para pagar. E assim ela ficou a saber que ele estava bem. Veja a quantos anos de luz de distância nós estamos dos tempos modernos. Nós agora mandamos mensagens na hora, escritas, mensagens gravadas dos nossos telefones. Nós mandamos e-mails, resmas de e-mails a toda a hora, para todo o que acontece, e não pagamos um tostão por isso. Veja como as coisas evoluíram de forma tão drástica. Mas na igreja primitiva os apóstolos escreviam estas cartas e enviavam estas cartas por portador. Por exemplo, o apóstolo Paulo fez isso várias vezes, uma carta para mandar, por exemplo, para os Efésios ou para os Coríntios. Ele estava noutro lugar e sabia que havia uma família ou alguém da comunidade cristã, da igreja local onde ele estava, que ia dirigir-se em negócios ou por outra razão qualquer, tinha que ir àquela cidade. Ele dizia, vais para o mês que vem, vais àquela cidade, então espera aí, eu vou escrever uma carta para os irmãos, para os nossos irmãos em Cristo, lá da comunidade cristã naquela cidade. E se não te importas, vais lá à rua tal ou número tal e vais entregar a carta e dizes que fui eu, Paulo, que enviei. E assim é que as coisas circulavam. E circularam tão bem que chegaram até hoje, apesar das dificuldades imensas que havia. E a maior parte do Novo Testamento é composto por cartas dos apóstolos, especialmente de Paulo, mas também de Pedro e outros. Então, a pergunta que importa fazer, a primeira pergunta que eu quero fazer hoje é: como é que Deus comunica connosco? Como é que Deus comunica connosco? Como é que Deus comunica com o ser humano? Qual é a forma de Deus transmitir a sua mensagem, transmitir a sua revelação? Há várias formas. Desde logo, a criação. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Não é? É lindo. É verdade, eu sei que há pessoas que não acreditam que foi Deus que criou o universo. Mas essas pessoas que não acreditam ainda não conseguiram explicar como é que a vida surgiu. Não conseguiram. Têm algumas teorias sobre como é que a vida se desenvolveu. Algumas fazem algum sentido, outras menos. Mas como é que a vida surgiu, eles não conseguem descobrir. O princípio de tudo eles não conseguem descobrir. Nunca ninguém conseguiu descobrir. Porque no princípio de tudo estava Deus. É aquele que cria alguma coisa a partir do nada. Nenhum ser humano é capaz de criar alguma coisa a partir do nada. Um escritor, um poeta, um romancista, um ficcionista, seja o que for, escreve a partir de um conjunto de influências que ele recebeu. Não escreve a partir do nada. Um artista plástico, um pintor, um escultor, ele desenvolve as suas obras a partir de influências que ele recebeu, alguma coisa que ele viu, alguma coisa que lhe tocou. E ele, então, a partir daí vai fazer. A estética que ele recebe é qualquer coisa, em parte é transmitida. Não é nada, não é feita a partir do nada, a partir do zero. O homem não é capaz de criar coisa alguma a partir do zero. Apenas Deus é capaz de fazer isso. E isso está descrito na forma como o livro de Gênesis começa. No princípio, criou Deus. Deus criou os céus e a terra. E essa palavra que significa criou, é a palavra que significa que criou a partir do nada. Porque há outra palavra no hebraico que explica quando se cria alguma coisa a partir de alguma coisa. Mas aquela é a única vez em que é atribuída a Deus a criação a partir do nada. No princípio, antes de qualquer outra coisa, Deus estava lá e Deus criou alguma coisa a partir do nada. E nós dizemos, que coisa bela. Ontem estávamos lá em cima na serra e estávamos a ver Troia e o rio, uma paisagem soberba, muito bonita. E nós podemos, quando estamos na natureza, podemos facilmente dizer, Deus seja louvado. Deus seja louvado pela natureza. Deus seja louvado por isto que nós estamos a ver. Só tem um problema. Tem um porém. Como vocês dizem no Brasil. Tem os irmãos brasileiros. Tem um porém. Tem um problema que é o seguinte. Há muita gente neste mundo que não tem a oportunidade de ver a mensagem de Deus, a comunicação de Deus através da natureza. Vocês ouviram falar dos fogos que estão a acontecer no Canadá agora? E de como aquela onda, aquelas nuvens terríveis de fumo estão a atingir Nova Iorque?
E como as pessoas têm que andar de máscara em Nova Iorque e têm pouca visibilidade, e já chegou à Europa, um grande incêndio. Exato. Vocês, isto é uma pequena imagem de que nem sempre nós podemos visualizar essa mensagem, essa comunicação de Deus. Irmãos, como é que pessoas, crianças que são criadas em lugares super cheios de lixo, que nunca viram a beleza da natureza, nunca tiveram a oportunidade de ver a beleza da criação. Em 1989 eu estive em Manila, nas Filipinas. A Baía de Manila estava cheia de plásticos, de esferovites, de cartão, de chapas a boiar. Não se via água. Não se via água. Lixo imenso. Como é que estas crianças que nascem nestes lugares e vivem nestes lugares lúgubres, sem qualquer beleza, sem qualquer ponta de belo, como é que elas podem receber a mensagem de Deus, que Deus comunica através da criação? Não podem. Elas não podem entender o que diz o salmista: os céus proclamam a glória a Deus, eles só veem a fumo. Eu uma vez fui para o litoral, de São Paulo para o litoral, passei lá pela serra, passei por uma cidadezinha chamada Cubatão. Cubatão é uma cidade com muita indústria poluente, na altura era. Muitos fumo. Eu nunca estive num sítio tão horrível, tão cheio de fumo. Mas como é que isto é possível? Uma pessoa que viva num sítio desses, que nem consegue ver o céu, que à noite não consegue ver as estrelas, que não consegue ver o mar porque está cheio de lixo, que não consegue ver um rio porque o rio é um esgoto. Como é que essa pessoa pode glorificar a Deus? Nós estamos a estragar a criação. Nós estamos a destruir esta mensagem com que Deus comunica connosco através da natureza. Então nem sempre é possível. Mas Deus comunica connosco também através da nossa consciência. Diz a Bíblia que o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, diz Paulo a Timóteo. O problema é que muitos deixaram cauterizar a sua consciência, tornaram-na embutada. Então a sua consciência já não reage e acham que tudo é normal. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, diz o Espírito expressamente, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é isto de consciência cauterizada? É como se estivesse queimada e, portanto, ficou insensível. Deus comunica connosco através da nossa consciência, especialmente os cristãos. Nós sabemos aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus, de acordo com a revelação que temos. E quando há qualquer coisa que surge na nossa cabeça, um pensamento, ou uma atitude que vamos tomar, ou uma palavra que vamos dizer, então, por vezes, a nossa consciência alerta-nos. Olha, atenção, isso é alguma coisa que entristece a Deus. E nós contemos e não fazemos. Mas há pessoas que têm a sua consciência cauterizada, insensível, embutada, e não conseguem entender. Não conseguem. Então Deus não pode falar com essas pessoas através da sua consciência. E é por isso que o apóstolo diz a Timóteo para ele manter uma boa consciência. Isto é uma consciência limpa, uma consciência que não seja manipulada por nós, uma consciência natural, em que Deus possa falar-nos através dela. Mas Deus também tem falado ao longo da história através do antigo Israel, não é? Esse povo peculiar, esse povo eleito, esse povo com quem Deus tinha uma aliança. Diz lá no livro de Isaías 43, os animais do campo me honrarão, os chacais e as avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Pois é, isto foi escrito há milhares de anos. Não foi escrito agora. Foi escrito há milhares de anos para um povo, que era o povo que tinha uma aliança com Deus, que Deus fez com Abraão e, por consequência, à sua descendência. O
problema é que nós hoje vivemos numa nova aliança. Já não estamos na velha aliança. E há muita gente a pensar que estamos na velha aliança. O povo eleito já não é aqueles que estão lá em Israel. O moderno Estado de Israel é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. E nós não podemos cair no erro de pensar que tudo o que o Estado de Israel faz hoje, que é tudo defensável, que é tudo bom, que é tudo muito bem, e tem toda a razão, e não sei o quê. Não. Aquilo já não é o povo da aliança. Aquilo é outra coisa. Aquilo já não é um povo guiado por Deus, ainda com os seus problemas, as suas resistências, não é? Como nós lemos no Antigo Testamento. Aquilo é outra coisa. É outra coisa. E faz muita confusão que haja alguma igreja que esteja a pensar que Israel é assim um filho especial. Os judeus têm que se converter a Jesus para serem salvos, tal e qual como os gentios, tal e qual como qualquer pessoa. Nós vivemos no tempo de uma nova aliança, em que o muro de separação entre judeus e gentios caiu. Como todos os muros de separação, o muro de separação entre macho e fêmea, entre homem e mulher, o muro de separação social entre senhor e escravo, caiu. Todos somos um. Não há separações. Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus falou antigamente muitas vezes através de Israel. Hoje não me parece que fala assim tanto. Mas nós temos a Bíblia também, outra forma de Deus comunicar connosco. A Bíblia, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, e luz para o meu caminho. E Paulo dizia a Timóteo, tu porém permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Deus fala, ainda hoje. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para cantar a palavra de Deus, para orar a palavra de Deus. Amém? Deus fala através da sua palavra. Só que também tem um porém. É que muitos hoje distorcem a palavra de Deus. Eu já vi pessoas, pregadores, abrirem a Bíblia, lerem o texto e quererem fazer entender às pessoas, quererem fazer as pessoas crerem que o texto diz o contrário daquilo que ele diz. Por isso é que eu digo que a Bíblia é elástica. Estica e encolhe conforme as conveniências. Então nós não podemos olhar apenas para a Bíblia dessa maneira. Nós temos que olhar com entendimento, com discernimento. Temos que olhar com conhecimento. Não podemos olhar assim de qualquer maneira. Porque Deus, de facto, comunica connosco através da sua palavra. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida que sim. Mas é preciso que nós possamos entender a mensagem que está lá. Deus comunica connosco também através da história. Vejam lá o que é que diz na carta aos Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto toda a gente conhece. Mas depois diz, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, o escritor da carta aos Hebreus está a dizer, os antigos, os vossos antepassados, alcançaram testemunho pela fé. E esse exemplo era um exemplo para estas pessoas, para quem ele estava a escrever há 2000 anos. Os antigos, os antepassados, há 4000 anos, há 6000 anos, tinham, de facto, alcançado a fé, alcançado o testemunho, através da fé. Não é? Então a história pode nos ensinar. E diz mais, portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Amém? Então a história pode-nos ensinar. Nós podemos aprender com os grandes homens e mulheres do passado, não apenas nos tempos bíblicos, mas destes 2000 anos de fé cristã. Não é? Nós podemos aprender com essas pessoas, com esses exemplos de fé tremendos que existiam. O problema
Lá está o porém. O problema é que a história também nos mostra maus exemplos. Não é? Mas Deus ainda comunica connosco de uma forma mais elevada. E essa forma chama-se Jesus. Amém? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Amém? A quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, no Calvário, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Jesus é a expressa imagem da pessoa do Pai. O nosso modelo é Jesus. Deixem-me ser, não sei se alguém vai ficar chocado, mas eu vou dizer. O nosso modelo não é a Bíblia. O nosso modelo é Jesus. É o Jesus da Bíblia, claro. Mas o nosso modelo é Jesus. Ele é o Verbo divino. É o Deus feito carne. É a expressa imagem da pessoa do Pai. Na Bíblia você encontra muitas histórias que não são edificantes. E porquê é que elas estão lá, se não são edificantes? É simples, porque a Bíblia revela a natureza humana. A Bíblia demonstra, não é? Traz à nossa consciência como é que o ser humano é, o seu pecado. Mas também mostra, digamos assim, exemplos tremendos de fé, de bênção, que são inspiração para nós. Amém? A Bíblia é uma espécie de um mapa. E o mapa não diz apenas os caminhos por onde se deve ir, os caminhos mais seguros, também avisa, olha, por aqui, isto é um pântano, ou isto é uma zona perigosa, ou é um desfiladeiro, não vá por aí, vá por aqui. É isso que a Bíblia faz. E por isso que ela tem maus exemplos lá. Exemplos que não são edificantes. Amém? Mas o nosso modelo, a maneira como Deus comunica connosco da forma mais elevada e mais perfeita, é Jesus. Porquê? Na sua boca nunca se achou engano, nem mentira, nem pecado. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. O problema, lá está o porém, é que andam por aí alguns a inventar um Jesus que nunca existiu. Eu vejo às vezes imagens de Jesus com uma arma de guerra. Jesus vestido camuflado. Ou então pessoas que dizem com uma Bíblia na mão e uma metralhadora na outra. Isto vê-se muito na América. Não é? Um Jesus machista, um Jesus patriarcal, um Jesus guerreiro. Isso não tem nada a ver com Jesus. Portanto, nós temos que olhar para o Jesus da Bíblia, que é revelado pela sua palavra. A solução é mesmo para nós compreendermos a mensagem de Deus aos homens. É olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? A segunda questão, como é que Deus comunica hoje com os homens? Como é que Deus faz chegar a sua mensagem às pessoas? Àqueles que não conhecem o Evangelho. Diz que nós somos cartas vivas. Simplesmente porque nós somos a mensagem de Deus à humanidade. Não apenas pelo testemunho da palavra, mas sobretudo pelo exemplo da nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Pelo exemplo da nossa vida. Há uns anos houve um grande filósofo do Canadá chamado Marshall McLuhan, que faleceu em 1980, e ele dizia uma frase que vai aparecer ali, muito interessante, que diz que o meio é a mensagem. É um homem que estudou muito comunicação, aprofundou-se na questão da comunicação, e porventura alguns acham que ele fez uma formulação excessiva ao fazer esta frase, ao escrever esta frase. Mas o que ele pretendia sublinhar é que o meio de comunicação ganhou foi pensado inicialmente para ser um meio apenas de transmissão da mensagem. Ele tornou-se, além de um canal de passagem de um conteúdo de comunicação,
de um mero veículo de transmissão da mensagem, tornou-se um elemento determinante na comunicação. E isso foi antecipado por ele, muito antes de aparecer a internet, 30 anos antes de aparecer a internet e a cibercultura, o grande boom que aconteceu. Portanto, ele antecipou um pouco isso. E nós estamos a viver isso hoje. Os meios de comunicação estão a comandar, estão a tornar-se uma mensagem. Aqui há uns anos havia um diretor de uma televisão de informação que dizia: a minha televisão pode vender um Presidente da República. A minha televisão pode fazer eleger um Presidente da República. Entendem o que é que isto quer dizer? Quer dizer, o poder da televisão, em termos de comunicação, pode impor uma determinada verdade que convém num dado momento. Então o meio misturou-se com a mensagem. E este homem, que é um profeta da comunicação, acabou por dizer isto: o meio é a mensagem. Ou seja, o meio tornou-se a mensagem. E eu quero partir daqui para dizer o seguinte: em termos cristãos, este homem estava certíssimo. Nós não somos uma carta que Deus mandou para os outros. Nós somos a mensagem. Somos cartas vivas. Se vocês entendem o que eu quero dizer, nós somos a mensagem. Deixe-me lá explicar melhor. Vós sois a carta de Cristo. Ok. Servida pelos líderes espirituais, ministrada por nós, escrita pelo Espírito Santo, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, gravada no coração, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Ou seja, você é a mensagem de Jesus. Jesus fala através de si. Se você é um cristão, Jesus fala através de si. Que grande responsabilidade. Que grande responsabilidade. Ouça, já não é aquilo que você diz. Você já não é apenas um portador de uma mensagem. Você é a mensagem. Você é uma carta viva. Aquilo que as pessoas vão ver é a sua vida. Aquilo que as pessoas vão olhar é a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Nós tornamos a mensagem. Somos cartas vivas. Não somos cartas escritas com papel. Toma lá, como no tempo dos apóstolos. Toma lá, o apóstolo mandou isto, é a mensagem dele. Não, nós somos cartas vivas de Deus. Somos nós. É por isso que as pessoas olham para nós e devem olhar. Apesar das nossas imperfeições. Porque ninguém é perfeito. Mas as pessoas sabem ver quando nós temos Deus em nós ou quando não temos. Elas sabem ver que há qualquer coisa de diferente. Amém? Olha, há quem idolatra a Bíblia, mas ela é apenas a revelação de Deus à humanidade. Ela aponta para o Cristo encarnado. Ele é a verdadeira mensagem, o Logos, o Verbo divino. E se Cristo está em nós, nós transportamos. Se o Espírito Santo está em nós, habita em nós, nós apresentamos este Cristo através da nossa vida, como cartas vivas. Então o cristão é apenas um veículo de comunicação. Há pessoas que são cristãos e que são muito palavrosos. Acham que dizendo meia dúzia de versículos emaranhados uns nos outros, que entregaram uma mensagem e acabou. Não. Porque as pessoas não vão olhar para aquilo que ele disse, vão olhar mais para aquilo que ele é. Quem estuda comunicação, quem estudou comunicação, sabe que o mais importante na comunicação não é o que a pessoa diz, não é a comunicação verbal, não é as palavras. O povo diz na sua sabedoria: palavras levas ao vento. O importante não são as palavras que se dizem, é a forma como se dizem. O tom de voz. A nossa cara, a maneira como nós, nosso faces, a nossa cara, a postura do corpo, o volume da voz. Isso é tudo mais importante do que as palavras. Está provado cientificamente que em comunicação, a comunicação que conta
é muito mais a forma como nós transmitimos a mensagem do que a mensagem em si, quando é verbal. Isto conta mais. Então não vale a pena pensar, eu vou falar com aquela pessoa e vou dizer, Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal, e tu és um pecador e não sei o que, tal. A pessoa ouve, mas a pessoa vai olhar para a vida daquela pessoa. Será que eu quero ser assim, como esta pessoa que está a dizer isto? Eu livro-me, não quero. O que conta é a pessoa. Entendem, irmãos, o que eu estou a dizer? Eu não estou a desvalorizar a Bíblia. Não estou a desvalorizar a palavra de Deus. Pelo contrário. Nós somos cartas vivas. Podemos até não saber muitos versículos da Bíblia, mas as pessoas vão olhar para a nossa vida. Como é que nós nos comportamos? Como é que nós falamos? Como é que nós agimos? É isso que as pessoas vão ver. Por isso não vale a pena idolatrar a Bíblia. Ela aponta para Jesus. O que conta é Jesus. Nós não somos apenas um veículo de comunicação inerte, inócuo, e portanto aquilo que conta não é tanto a doutrina ou a verdade espiritual que nós defendemos a nível da relação que nós temos. Uns têm mais, outros têm menos. Também não é o dom da palavra que conta. O que conta é a pessoa, a sua vida, o seu testemunho de vida. Nós somos a forma de Deus se revelar à humanidade. Amém, irmãos? Uma grande responsabilidade. O que é que nós vamos fazer com isso? É simples. É sermos o que somos pela graça de Deus. Eu tenho muita pena daquelas pessoas que são hipócritas religiosos. Porque eles chegam à noite muito cansados. Porque eles, quando estão na igreja, têm uma postura. Quando estão fora da igreja, têm outra. E se estiverem com um crente na rua, com uma pessoa de fé, tem uma postura. Se estiverem com o outro, um ímpio, tem outra postura. E esta coisa de andar sempre a mudar deve ser cansativo. Não é mais fácil nós sermos iguais a nós mesmos, sempre, em qualquer momento. Somos o que somos. Ou posso dizer, sou o que sou pela graça de Deus. Eu não sou perfeito, mas sou o que sou pela graça de Deus. Mas temos a consciência que se nós queremos alcançar alguém com o Evangelho, a pessoa tem que ver Cristo em nós. Tem que ver Cristo em nós. Porquê? Porque nós somos cartas vivas. Amém? Vocês querem ser cartas vivas? Ou, de uma maneira, ou se calhar numa atualização, e-mails vivos. Tal. Vamos chegar em quê? SMS vivos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos pelo alto privilégio que temos, Senhor, de sermos chamados cartas vivas, Senhor. De sermos nós mesmos a mensagem que vamos transmitir aos outros, Senhor. Não ser apenas uma coisa que trazemos no bolso ou na memória, que vamos debitar, Senhor, em palavras, mas sermos a nossa vida, ser o verdadeiro exemplo do Cristo que está em nós, do Espírito Santo que nos habita, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ser um exemplo de vida para aqueles que estão à nossa volta. Que as pessoas possam ver Cristo em nós, que as pessoas possam ver a diferença e elas possam ser atraídas ao Evangelho e à fé através da nossa própria vida, Pai, como cartas vivas, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Vai sentar.